seguinte ordem: de aplacar a ira do faraó sobre o povo hebreu e acabar com a escravidão, fazendo com que o povo vá ao deserto adorar ao Senhor. Deus atingido é o Deus rápido, que era o Deus da colheita e da fertilidade. Então, o Ele era responsável por oferecer oferendas às outras onde acontece a primeira praga. E os deuses, os mestres, os sábios daquela época não conseguiram reverter essa situação. E o coração de Faraó continuava endurecido. Aqui é extra. O primeiro Deus atingido o segundo Deus atingido é o Deus Requete, que chega para cá, pessoal, para todo mundo observar, que foi a infestação de rãs. A deusa atingida era a deusa Requete, que era responsável, a principal deusa pela fertilidade, representada por uma cabeça de rã. Nos nossos livros históricos, a gente sempre vê essa deusa nos livros e tudo mais. E os mestres daquela situação não conseguiram reverter, então com todo o Egito ficou uma infestação de rãs. A terceira praga é a infestação de piolhos. O deus atingido é o deus Geb, a deusa da terra. Então, em todo o Egito, eles ficavam com piolhos. Porém, o povo hebreu nada acontecia, mostrando para Faraó e para todo o Egito que o principal deus era Yahvé, o deus de Abraão, o deus de Isaac, o deus de Jacó, o deus dos hebreus. A quarta infestação foi a infestação de moscas. O deus atingido é o deus Iltashit. A deusa representava por uma cabeça de mosca. Então, em todo o Egito, aconteceu essa infestação de moscas. Porém, o coração de Faraó continuava endurecido e não deixando o povo de Deus sair para adorar a ele. A nossa quinta praga, chega pra cá, pessoal, para todo mundo assistir. A nossa quinta praga, essa daqui foi a nossa quarta infestação de moscas. A nossa quinta praga foi a peste nos animais. O deus atingido foi o deus Apis, que era representado por um touro sagrado. E ele era responsável pela fertilidade do rebanho. Então, em todo o Egito, os animais começam a sofrer. Então, acontece essa peste nos animais, essa praga, e o Egito sofre muito, porque os animais era onde vinha grande parte dos mantimentos do povo egípcio naquela época. E o coração de Faraó, mesmo assim, continuava endurecido. Aqui é a nossa sexta praga, que é a de úlceras, né? Lá em Êxodo capítulo 9, o deus atingido é o deus Sekhmet, a deusa responsável da peste e das enfermidades. Então essa deusa para eles era forte naquela época. Então em todo o Egito eles ficam com feridas e úlceras, porém os deuses deles não conseguiram reverter a situação. O coração de Faraó continuava endurecido e mesmo assim ele não deixava o povo de Deus partir para adorar ele. A nossa sétima praga é a saraiva com fogo, granizo, lá em Êxodo capítulo 9.
O deus atingido é o deus da deusa Nut, que era responsável pelo tempo. Então, em todo o Egito acontece essa chuva de granizo, porém, com o povo hebreu nada acontecia, mostrando para eles que o verdadeiro Deus era Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E mesmo assim, o coração de Faraó continuava endurecido. A nossa oitava praga é a chuva de gafanhotos ali. O Deus atingido é o Deus Sete, Deus da colheita e do caos. Então, em toda a plantação, em toda a colheita, acontece essa chuva de gafanhotos ali. E os deuses dele daquela época não conseguiram, os sábios, reverter essa situação. O coração de Faraó continuava endurecido, não deixando o povo de Deus partir para adorar ele no deserto. Acontece a escuridão. E a principal divindade atingida deles, que é a principal divindade do Egito, era o Deus Sol, o Deus Ra. Então, que é representado aqui por um homem com uma cabeça de águia. Essa era a principal divindade do Egito. Então, em todo o Egito, no palácio de Faraó, tem escuridão. E os sábios daquela época, o Deus Ra não consegue reverter a situação, mostrando que o verdadeiro Deus é Yahvé, o Deus dos hebreus. E nos hebreus nada acontecia. E o coração de Faraó, nesse momento, fica tão movido com essa situação, com essa escuridão. Era tanta coisa que acontecia, que da 9ª à 10ª praga acontece uma situação que a gente vai ver agora. A filha da minha amiga sabia. Pode chegar, pode chegar. Ui, desculpa. Bom dia, gente. Bem, eu ia pedir a vocês justamente para irem pegando ali, né, os elementos ali que fazer parte desse cenário aqui. E ao mesmo tempo fosse prestando atenção aqui no que está sendo dito. Bom, já que vocês já passaram ali pelo nosso labirinto histórico, onde vocês participaram de algumas informações ali a respeito do povo do Egito, e agora chegamos aqui em um momento que antecede a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E esse é considerado por alguns estudiosos um momento simbólico, né, de grande importância, porque ele é um momento teológico extremamente importante para a nossa vida. Então a gente percebe aqui, não sei se vocês estão percebendo aqui, que existem 3 elementos aqui na nossa mesa. Que elementos são esses? A carne representa o carneiro que deveria ser sacrificado, o pão ágil e as ervas amargas. O que seria esse cordeiro sacrificado? Era um cordeiro que deveria ser sacrificado em famílias, né? E ele deveria ser totalmente consumido, e o teu sangue, ele deveria ser passado no umbrais da porta, como símbolo de proteção, porque o anjo do Senhor passaria sobre, né, todo o Egito e mataria todos os primogênitos. Com isso, aqui Deus instrui o seu povo a fazer parte da Páscoa. O que significa a Páscoa? A Páscoa não é esse momento que a gente vê aí de coelhinho da Páscoa, chocolate, não. A Páscoa significa passar por cima, tá? Esse é o significado da Páscoa, passar por cima, proteção. E eles fizeram parte desse momento simbólico aqui, tá? E a carne do cordeiro, que era enrolado no pão juntamente com a erva e consumido totalmente. Estão entendendo até aí? E era totalmente consumido. Há muitos anos atrás, da gente para trás, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, ele ressignificou esse momento. Que momento foi esse?
um dia anterior também, né, ao seu sacrifício, ele sentou com os seus discípulos e partiu pão. Esse é o corpo, né? Todo aquele que fala a parte dele. E pegou o vinho também, representado aqui, e disse que desse o sangue. Toda vez que eu vejo, eu vejo. Tá? E por que isso é interessante? Hoje a gente vai estar participando de um momento semelhante. Hoje a gente vai estar participando da ceia. Ao que todo mês a gente faz esse momento de memorial, um momento de sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que era essa ressignificação, o que é que faz para a gente nos dias atuais? Antigamente era para a libertação do povo. Só que Jesus, ressignificando, ele tirou aquilo que era um memorial de libertação do povo e trouxe para a gente como símbolo de libertação do quê? Do pecado e da morte. Toda vez que a gente faz atenção a esse momento, a gente... Toda vez que a gente faz atenção nesse momento, a gente lembra que Jesus subiu na cruz do Calvário. E nesse momento, todos já comeram, vocês podem comer que não tem que não, tá bom? Eu queria que vocês passassem do lado de cá que eu vou mostrar o que onde nem o sangue, nem de cordeiro, nem de nenhum ser humano poderia pagar. Porque toda vez que a gente tinha o pecado para ser redimido, o cordeiro era morto. Só que a partir de agora, com a morte de Cristo, isso não seria mais necessário. E Cristo, como supriu a cruz do Calvário, a dívida, a célula de dívida que havia sobre nós, ela foi rasgada, totalmente rasgada. Não há mais culpa sobre o Maxwell, não há mais culpa sobre o André, porque o sangue do Cordeiro, o poderoso sangue de Cristo, Jesus, foi derramado na cruz do Calvário, o seu corpo partido, no meu lugar e no seu lugar. E por isso hoje nós somos livres do pecado e da morte. E Jesus, ao término do seu sacrifício, ele disse uma palavra interessante, alguém lembra? Tetelestai. Isso significa, está consumado. Ou seja, está consumado. Não há mais dívida sobre o povo de Deus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Então a mensagem que a gente quis trazer com esse cenário para vocês é que o sangue de Cristo nos tornou livres do pecado e da morte. Que Deus nos abençoe. Amém? Está consumado. Está pago. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Valentina, está consumado. Cadê a Valentina? Aqui para a Valentina aqui, ó. Vamos dar aqui para a Valentina, isso. Vai, fala.